Então eu achei uma ótima ideia fazer um ranking das melhores trilhas de Ordem. Porque muito se fala sobre as trilhas mais fortes, sobre as trilhas mais fracas, mas pouco se fala sobre as trilhas legais, as trilhas que são diferenciadas, no sentido de não ser só dano. Mas eu vou ranquear aqui as melhores trilhas de Ordem no geral. Obviamente, eu vou considerar a força e eu vou considerar o quão divertida ela é. Vocês vão entender. Mas são as melhores trilhas de Ordem no geral. Começando por Maledictólogo, que pra mim é a melhor classe de ocultista. Classe não. É a melhor trilha de ocultista que a gente tem atualmente. Já vou deixar ela no S. Eu deixei o máximo de 4. E esse tier list foi feito por mim mesmo. Então, vocês podem dar uma procurada, sou eu. Vou deixar fixado também. Mas, continuando. Maledictólogo é muito interessante. Porque não é uma trilha fraca no geral. A classe ocultista, sozinha, já é muito forte. Ela não precisa de uma trilha específica para ser forte. Então ela já ganha um boninhos por isso. Mas Maledictólogo é, talvez, se não me falha a memória, a única coisa do sistema que permite colocar maldições, trazer maldições para algo. Porque maldições a gente tem lá, tais maldições para colocar em itens, mas a gente não tem como pegar essas maldições e nem como entender sobre elas. Maledictólogo foi o que resolveu isso e é forte e é divertido. Então, pra mim, é a melhor trilha ocultista que a gente tem. Prosseguindo. Tropa de Choque. Tropa de Choque é pra ser tanque. As trilhas de combatente no livro, elas têm um problema muito grande, exceto uma, que eu vou falar depois, mas que elas são só dano. Dano, dano, dano. E tudo bem, justo, pra quem gosta de combar, eu acho legal. Eu mesmo gosto de combar, mas eu priorizo a narrativa, né? Se for, eu não sou jogar RPG pra ficar só tirando número alto. Não julgo quem gosta, mas eu tenho minhas preferências. E Tropa de Choque é legal porque você ganha muita vida, tem tudo que um combatente precisa. Mas esse é o ponto, é ser parrudo, é aguentar as coisas. Não tem tanta complexidade, não é algo que difere tanto. E é forte, é forte. Nenhuma trilha de combatente é fraca, por isso tem outras, tem algumas são melhores do que outras, óbvio. Mas por isso eu vou deixar no B. Graduado. As trilhas de ocultista do livro, tem umas que são legais, mas tem outras que são meramente pra combar. Não que graduado seja isso, porque as trilhas do livro têm um diferencial, porque elas têm um ritual em 99%, e eu acho isso muito interessante. Não é o ideal, mas eu acho interessante. Então, pra mim, o graduado, que não é a trilha do Dante, mas eu coloquei ele aqui, só pra ter um exemplo de graduado. Acho que o Guizo era graduado, mas eu não tenho certeza. Enfim, ele sofre do mesmo problema, só que eu acho mais interessante ser alguém que estuda, tem esse conceito de ser alguém que estuda. Não sei se é muito bem aplicado, mas tem essa gag. Mas é melhor que Tropa de Choque pra mim. Guerreiro. Guerreiro, eu vou deixar no ar, porque ele é o ideal pra alguém que acabou de começar. Ele é forte, ele não é complexo, e na minha concepção, isso combina 100% tanto com o Guerreiro, que era a trilha do Joey, talvez não a do Joey no Ordem, mas no Ordem de Calamidade, porque eles tinham. Era tudo diferente do sistema na época. Mas o Joey, o Luba não sabia mexer no sistema. E ele era mega forte. E o Guerreiro é basicamente isso. Você não precisa pensar muito, é só ir lá e bater. E eu admiro isso. Se alguém que estivesse jogando RPG na minha mesa precisasse de uma trilha e fosse combatente e tivesse com preguiça de ler, eu sugeri Guerreiro. Porque é o mais interessante. Não interessante, mas é o mais simples e funcional. Chegamos aqui no vilipendiado Lâmina Paranormal. Olha, eu gosto, tá? Ele não tem a melhor das execuções, mas eu acho que tá na hora de fazer isso aqui, ó. É, porque eles não são ruins, mas como trilhas eu acho que tem outras melhores. Não é sobre ser bom ou ruim no sentido de força, é sobre diferenciais, é sobre ser divertido de jogar, pelo menos pra mim. E Lâmina Paranormal, apesar de não ser tão bem elaborado, ele pelo menos ele tem dois pontos que são muito interessantes, obviamente, que é o conceito de sair na mão sendo ocultista e Lâmina do Medo como ritual final, que só isso daí já
Eu já acho interessante porque, pelo menos o Lâmina Paranormal tem um conceito que eles tentam aplicar, não é tão bom, mas dá pra engolir. E é isso. Parapsicólogo. Olha, uma das, se não a trilha mais curiosa, tá? Eu gosto muito dessa trilha, muito mesmo. Vou deixar aqui do ladinho do Maledictólogo. Não é melhor que o Maledictólogo, mas é muito interessante. Porque ele usa... É até interessante pensar, porque diferente do que a gente sempre foi dito pra nós pelo Selbit e por tudo de ordem no geral, o paranormal que só vem pra destruir, o ocultista parapsicólogo, ele usa do paranormal pra tentar acalmar a pessoa. E é muito bom, essa trilha é genuinamente forte, tá? E é muito divertida, eu acho muito interessante. A pessoa tem que ter uma labiazinha, né, pra falar, porque, né, tem que... Praticamente a função é convencer os outros a se acalmar. Não convencer, né, mas convencer o player a sentir que uma boa justificativa, que é um bom acalmar. Mas é bom, eu gosto muito dessa trilha. Até porque, né, tô fazendo faculdade de psicologia, né? Sou suspeito pra falar. Falando em lábia, né? Negociador. Extremamente divertido. Não sei se eu deixo no S, mas é extremamente divertido. Inclusive, não sei. Hum, não, vou deixar assim. Ou assim. Não, acho que é assim. Porque negociador, ele não é forte, não é nossa, que trilha poderosa, vou pegar e tal, não sei o que. Mas é a trilha do Vanderlei. Vocês lembram muito bem como o Vanderlei era, eu espero. Era tudo negociação, né? Toda na lábia. E negociador é isso. Pra mim tá ótimo, tá maravilhoso. Eu adoro esse conceito pra uma trilha. É infiltrador, eu coloquei infiltrado, mas é infiltrador. E eu fiquei com preguiça de arrumar. Infiltrador. Olha, a ideia de ser alguém sorrateiro é maravilhosa. Se a execução fosse boa, tava aqui. Podia ser top 1, porque eu adoro stealth, eu adoro esse conceito. Mas ela falha miseravelmente. Agora melhorou. Mas nossa, que. Não tem o que precisa, porque o ponto é ser gatuno, ser infiltrado, mas não tem o que precisa, porque cenas de combate. Mano, o elemento de conhecimento tem um poder paranormal que literalmente destrói essa trilha. Com um poder paranormal e outro poder que saiu, que era um poder do Tuco, que nem paranormal era, destrói essa trilha. E eu tô me segurando pra colocar no E, porque eu realmente gosto de jogar de stealth, mas é triste, é deprimente essa trilha. Agora tá um tiquinho melhor, por causa que o poder da Jai é muito bom pra isso, pra essa trilha, só que, nossa, cara, é triste. Vou até parar de falar, senão eu vou ficar mal. Agente Secreto é uma trilha tão pouco valorizada, mas ela é muito única, tá? Eu não sei, sendo sincero, eu não consigo entender como que essa trilha é de combatente, porque ela tem tudo pra ser investigador, mas por ser de combatente é até interessante, porque em nenhum momento ela dá coisas pra força, tirando em 99%. Em 99% você pode pegar você ganha poderes de até 65% de qualquer outra trilha em um momento da missão, uma vez por missão. E isso é muito. Essa trilha é muito interessante. Essa trilha é genuinamente muito interessante. Ela é toda voltada à investigação, tem até um pouquinho de lábia no meio. É muito interessante e eu talvez seja até melhor que o negociador, tá? Mas é muito boa mesmo, tá? Tá empatada assim. Gosto muito. Vou deixar até na frente. Flagelo de sangue. Então, acho legal a ideia, mas sofre do mesmo problema do infiltrado, só que menos pior, porque o cultista já é mais forte no geral. Não vou deixar. Vou deixar na frente e vou descer o infiltrado por enquanto. Mas é que eu tô considerando o ocultista, né? Mas trilha por trilha, tá quase em pé de igualdade. Não tem quase nada que ajude que dê motivos pra você usar essa trilha sem ser por lore. Tem dois poderes interessantezinhos. Um é trocar PE por PV e o outro e abraçar a dor, que toda vez que você... Toda vez não, mas quando você leva um dano não paranormal, você pode gastar 2 de P pra reduzir o dano. É bem legal, esse poder é bem legal. Mas é muito mal aplicado também. É triste. Porque o cultista, principalmente
de sangue, a gente já tem o conceito de ser flagelo, o que o Henry era mesmo, né? O Henry barra Juan, que eu deixei aí mesmo. Que é a trilha dele. De doido por sangue, por dor. E não tem isso, tem muito pouco. Muito pouco sacanagem, tem bem pouco. Mas é complicado. Mas já é melhor que um filtrado, fica aí. Aniquilador, que não é a trilha do Johnny, mas o Johnny fazia parte dos Aniquiladores, eu achei justo deixar. Olha, essa é a trilha favorita dos combeiros, tá? Eu não acho que é nível tropa de choque e graduado, que não significa nada, porque envolve a arma, né? Envolve reduzir a categoria da arma. Eu acho isso legal, acho diferente. Faz. Funciona bem. É boa pra combar, mas não é. Nossa, que é trilha divertida. É legal, funciona, mas não é grande coisa. Mas não é ruim, não é ruim. Pra mim não falha, mas não executa tão bem. Mas tá aí, tá bom, tá bom. Exorcista. Olha, gosto muito da ideia. Gosto muito mesmo. Acho meio difícil até de ser aplicado, mas. E também justamente por achar algo difícil, eu não tava com uma expectativa tão alta pra ela. E realmente não é grande coisa. Tem coisinhas interessantes, tem pontinhos interessantes, mas não é mil maravilhas. Eu vou deixar ela na frente do graduado, mas eu acho que Exorcista por si só, tudo bem que envolve em todo o contexto de religião, mas eu acho que dava para englobar muito mais um negócio sobre exorcismo em si do que religião. Porque é como se fosse um clérigo, mas no conceito. É praticamente uma trilha voltada a uma perícia só. E eu acho isso meio limitante. Não, eu inclusive vou deixar um pouco abaixo aqui, porque já é melhor que o flagelo de sangue e o infiltrado. Só que ele é muito. Eu acho que perdeu muito um potencial, porque ele poderia ser muito mais do que isso. Poderia ter um negócio sobre. é, talvez. Itens pra acalmar, ou talvez retirar, ou lidar com, sei lá, alguma pessoa possuída, mas não comenta sobre isso, é muito raso, e poderia ser muito mais interessante. Mas também, né, não, já é um conceito muito difícil de se aplicar, então, tá, fica aí, fica aí. Muambeiro, cara, vou ser bem sincero, não é terrível, não é, nossa, não funciona, não falha, que nem esses dois, mas é muito chato. Nossa, muito chato. Eu acho muito chato. Eu não consegui jogar com isso aqui, não. Nossa, ficar criando negócio, tudo. Se fosse um RPG mais fantasia, tudo bem, tudo bem. Mas trazendo pra realidade, mesmo com o paranormal, não é um negócio tão fantasioso. Na teoria, né? É pra ser um negócio mais grotesco, mais horror. Dark, até chega a ter Dark Fantasy, mas isso aqui tá muito fantasy. Essa trilha é muito fantasy. Tem um poder específico que eu acho legal, que é de ficar curando, e até forte, lá mais pro alto. No geral não é tão forte, mas os últimos dois poderes são fortes. Então, eu não acho legal, não. Eu não acho, não. Ó, alguém poderia até deixar aqui. Eu entenderia alguém deixando aqui, aqui, talvez aqui. Mas eu acho muito paia, tá? Eu acho muito chato. Eu não consegui jogar com isso aqui, não. Caçador é interessante, tá? É bem interessante. Ele. Eu imagino que se o Aguiar. O Jasper não, mas se o Aguiar ele viesse a ser um agente em algum momento, se ele se arrependesse, que não iria acontecer, né? Mas eu digo que combina com a Aguiar. Mutilador noturno, né? Envolvia muito coisa de caçar, mas é porque tem um negócio de presa. O último poder é bem interessante. Ela não é tão forte como as outras trilhas do livro em si, tipo o próprio Aniquilador, o Guerreiro, mas ele é divertido, eu acho legal. Eu acho que funciona melhor que o Lâmina Paranormal. Talvez até que que o Aniquilador. Mas eu vou deixar aqui atrás, porque tem interessante. E pela trilha, a gente consegue imaginar como seria o Veríssimo do nosso Veríssimo, esse Veríssimo dos anos 80. E alguém muito metódico, que caçava, que caçava
que tinha uma presa. Eu consigo muito bem imaginar que ele tinha uma criatura principal que ele tinha rivalidade com uma criatura principal, meio Kibungo e Cristino, mas que teve bem brevemente, né? Mas o ponto de que ele talvez estivesse caçando uma criatura há muito tempo. Porque tem um negócio. Dá uma entender isso. E você consegue pensar na personalidade dele pela trilha. Eu acho isso muito legal. Mas, enfim, eu acho que funciona bem. Talvez aqui, ó. Eu vou deixar na frente do aniquilador, porque, sei lá, eu gosto mais. Bibliotecário. É uma trilha completamente voltada à inteligência, a conhecimento no geral. E eu acho isso legal, eu acho que funciona bem. Não sei se eu acho tão divertido quanto até o próprio Aniquilador, talvez até com o Lâmina Paranormal, mas eu acho que funciona bem. Eu acho legal, não acho muito forte, mas eu acho divertido, eu acho que funciona bem. Eu falei isso umas 4 vezes, mas é verdade. É, me veria jogando com um especialista com essa trilha. Agora a gente vai para uma trilha interessante, porque ela é muito única. Parece que a trilha foi feita pra Mia e não a minha pra trilha. Porque obviamente foi isso, né? Porque a minha é mais antiga que essa trilha. Só que essa é uma trilha totalmente, tipo, Mia. Pensa no arquétipo da Mia. É isso. É se acalmar com. Remover condições de medo, é fugir. O primeiro poder, que distou completamente desses, mas eu não lembro como é que era, calma aí. É um poder de energia, só que mais forte. Tem um poder paranormal de energia que é literalmente a mesma coisa, só que esse aqui é mais forte. E é bom. Eu vou deixar aqui. Não é muito específica. Não sei se é tão versátil como se é um bibliotecário, um lâmina paranormal, o próprio guerreiro. Mas é interessante. É bem interessante. Comandante de campo. Consigo ver muito bem criar um personagem nesse arquétipo e fazer ele ser um comandante assim chatão. Consigo ver o Luciano com essa trilha. Eu acho bem legal. Não é, acho que das trilhas de combatente do livro é a mais fraca, mas é a mais interessante, a mais diferente. Eu valorizo isso. Não acho que é tão bem aplicado quanto esses aqui. Talvez até aqui, na verdade, vou deixar aqui. Mas é legal, não é ruim não. Operações especiais. Ele é o feijão com arroz. Ele é tipo um guerreiro, só que mais feijão com arroz ainda, pra mim. Ele é forte, só que, sei lá, não é tão interessante. Acho que em questão de força, ele poderia ficar aqui do lado do guerreiro. Talvez um pouco abaixo do aniquilador. Ele é o terceiro mais forte pra mim, eu acho. Tem outra trilha de. Não, é esse mesmo. Mas não é grande coisa, não. Talvez deixe aqui, ó. Nem é a trilha do Wagner, do Walter, mas eu coloquei ele aqui só pra ter alguém pra mostrar quem é. Monstruoso. Uma das minhas trilhas favoritas. Não sei se eu gosto mais do que Parapsicólogo, mas é uma das minhas trilhas favoritas, fácil. Tem, tem muitos problemas pra quem gosta de combar, principalmente pro monstruoso de conhecimento, mas eu acho muito interessante, eu acho que não funciona tão bem assim, principalmente com conhecimento e o próprio sangue, eu acho que com morte e energia é mais forte. Mas não é sobre ser forte, é sobre ser legal. E isso aqui é muito legal e eu gosto bastante. Já foi tão comentada, né? Acho que tá bom. Técnico. Olha, é feijão com arroz também. Eu acho que o ápice do feijão com arroz do especialista é o estereótipo de especialista. Não sei se eu gosto mais do que bibliotecário, mas tá aí, existe. Não consigo ver, não consigo me ver fazendo porque não é um tipo de jogo que eu goste, mas tá aí, tá aí. Tá bom, tá bom. Médico do campo, sofre do mesmo problema do técnico, que é o estereótipo do médico que tá lá ajudando. Só que eu acho que ele é mais legal porque ele funciona melhor. Ele é tanto em ser mais forte como em funcionar melhor. Vou deixar na frente, vai. Deixar na frente. Ai, nosso pobre coitado. Nossa, nosso pobre coitado. Nossa trilha que era tão forte, mas foi completamente vilipendiada, destroçada.
moída, arrasada. Atirador de elite. Cara, é tão triste que só o poder de 99% é bom. É tão triste isso. De verdade. Se, se o mestre permitir alguém que não tem proficiência em sniper usar uma sniper, essa trilha morre. Essa trilha inexiste. Essa trilha é muito sem graça. Essa trilha não tem nada além do último poder. Não funciona bem. Não tem nada legal além do 99, que era o mínimo. O 99 tem um poder decente. Eu tenho pena do Arthur por ser dessa trilha. É triste, é de verdade, é triste. Se o mestre deixa alguém que de qualquer outra trilha usar uma sniper, acabou, acabou. Vou mentir, não vou mentir que tem outro poder que é até ok, que é aquele lá de dar mais de ameaça, mas, mano, não compensa, não compensa. É triste mesmo. Me faz mal. E eu adoro o sniper, eu adoro o sniper. Se funcionasse, ia ser maravilhoso, mas não funciona. Fazer o quê? Pobre Arthur. Intuitivo, pra mim, é a pior trilha ocultista que a gente tem por aí, tá? Porque ele não ele é muito... Eu virei ocultista porque sim. Então... E ele não é ruim, ele não é fraco, mas ele não tem um conceito legal, ele falha. Inclusive, eu acho que eu vou deixar aqui até atrás, porque é que... Tá, ele daria pra deixar aqui em questão de força. Talvez aqui um pouquinho até aqui na frente, vai, até aqui, ó. Não, aqui, né? Porque não é melhor que Tropa de Choque nem ferrando em força. Mas ele não é legal, não é diferente. Por que eu não seria, sei lá, um Lâmina Paranormal do que um Intuitivo? Se eu aprendi, assim, a ser ocultista sozinho. Enfim, tá aí. Nem é a trilha do Síndico Sidney, mas eu deixei aí porque é o maior de todos, não tem como. Possuído. Olha, muitos me xingarão. Muitos falaram que eu estou completamente louco. Mas eu não acho tão ruim, tá? Eu não acho que é... Obviamente, não chega aos pés do monstruoso, nem ferrando. Mas eu não acho tão ruim quanto o pessoal acha. Eu acho aqui ou aqui. Mas vou deixar aqui. Enquanto para deixar mais bonitinho, eu vou mandar essa aqui pro... Deixar o Veras aqui. Não acho tão ruim. Gosto que traz um conceito novo de ponto de possessão. Tem um diferencialzinho aqui. Dependendo se você fazer uma build legal, fica forte. Mas... Tá aí. É uma trilha que existe. Com o do It, sofre o mesmo problema do intuitivo. Ele é a mesma coisa do intuitivo, só que ele é mais forte. Essa é a diferença. Mas eu vou deixar um pouquinho aqui porque o quão ela é mais forte compensa a falta de conceito dela. Porque ela falha menos do que o intuitivo. E é um pouquinho mais forte, mas também é um nada. Performático. Eu acho muito... Obviamente, ela tem aquela regra opcional de ser para todas as trilhas, né? Todas as classes, perdão. Eu acho muito legal. Não... É que ela é muito específica, porque envolve música e tal. Não música, mas envolve animação, que não sei se eu gostaria que uma trilha me prendesse a um certo tipo de emoção. Irônico eu falando isso, colocando monstruoso assim, mas eu digo mais no sentido não paranormal, de que não esteja um dilema. Mas eu tô indo meio longe, né? Enfim, é uma trilha legal. Não gosto mais que a Caçador. Ela é forte, ela é bem forte. Granadeiro. Nossa trilha que veio com os arquivos secretos do Anfitras. Ela não é tão forte, só que ela funciona. Ela não é tão forte, mas ela dá vontade de ter um personagem que mexe com granadas. Olha, o Criptologista do Oculto, ele é muito indagante porque eu nem lembrava que tinha selos paranormais antes de dessa trilha lançar e eu ver. Eu só vou deixar aqui, tá? Não é o lugar dela, eu só vou deixar aqui por enquanto. Ela é tipo um granadeiro,
Só que, em vez de ser granada explodir, é um item contendo um ritual. Se o mestre permitir ter muitas cenas de interlúdio, pode ser uma trilha bem forte, mas não acho tão interessante. E ser bem sincero, essa ser a trilha do Calisto é meio broxante, sinceramente. Porque criptologista, você pensa, nossa, o cara estuda criaturas do paranormal e tal. Não, ele faz bombinha com ritual. Não bombinha com ritual, né? Mas item com ritual. Eu acho muito meio triste. Então não é mal aplicado, só que o conceito em si é triste. Então não acho justo deixar. Acho que. Acho que aqui tá bom. Não acho justo deixar embaixo desses, porque ele realmente funciona. Só que ele é tão. Sei lá, eu realmente não me vejo usando essa trilha. Tanto que a gente nunca nem viu um selo, eu acho, no RPG. Mas enfim. A gente precisa ter um quarto aqui, que eu deixei 4. Eu gosto muito do agente secreto, só que eu não sei se ela é melhor que o guerreiro. Então, vou subir aqui o nosso querido guerreiro. Calma aí que estão me ligando. Eu tô esquecendo de 3 trilhas. Bom, minha proposta era avaliar todas as trilhas de ordem. Então, nós temos também as trilhas dos sobreviventes. Bom, dá pra resumir que tem gente até que não lembra que isso existe, mas tem a classe sobrevivente, que é usado principalmente na situação que nem Natal Macabro, que são pessoas em situação de perigo, que estão tendo que sair de tal situação, que também foi usado em quarentena. Pessoas que em situação de perigo que estão tentando sair de uma situação. Eu sou um poeta, mas, enfim, acho que deu pra entender, que são pessoas que civis que têm que lidar com situações paranormais, então elas entram num momento que elas têm que se identificar com alguma trilha de sobrevivente. Que, como se você pensar um pouquinho, você consegue notar que durão é para provavelmente algum sobrevivente que vai se tornar combatente, esperto para alguém que vai se tornar especialista, e esotérico para quem vai se tornar ocultista. Por incrível que pareça, os 3 aqui são durões, mas eu peguei eles pelo estereótipo. Jovem Mística, né? Que acho que ela é uma das poucas personagens, a Lila, que fez uma rolagem envolvendo religião no RPG inteiro. Então acho que dá pra classificar como esotérico. Não que qualquer religião seja esotérica, não estou falando isso, mas acho que deu pra entender, né? Que envolve coisas transcendentais. Enfim. Esperto, né? Que a Natália tem todo o estigma de ser espertinha, né? Mas paciência. E o Breno, porque o Breno é o Gold. Mas, vamos lá. Os 3 funcionam bem, tá? Os 3 funcionam bem em questão de funcionar e ser OP, nenhum mais forte que o outro. Na real, em questão de força, o Durão é obviamente superior aos dois brutalmente, porque ele é feito para ser combatente, ele leva mais porrada e um sobrevivente que está numa situação perigosa, obviamente tem mais chance de um combatente com mais vida sair do que alguém mais frágil. Mas em questão de ser legal de jogar, eu acho que o Breno, que o Durão é bom deixar aqui no A, porque, né, funciona bem, mas não vou colocar no S. É bom porque, né, te dá mais chance de ficar vivo. Quanto mais vivo você fica, mais tempo você tem para jogar. E, obviamente, considerando um sobrevivente, né? Que esse é o ponto, sobreviver. Esperto, você ganha uma perícia a mais e outro negocinho, mas... Ganha uma perícia a mais, não vai te ajudar muito, então... Mas ajuda, né, então... E o esotérico, o poder dele, ele é interessante porque ele pode sentir coisas paranormais. Então, dependendo do mestre, isso pode ser esse negócio de sentir coisas pode ser forte até mesmo para alguém que não seja sobrevivente, tá? Então, acho dá para deixar aqui, tá? Eu gosto até um pouco mais do esotérico. Mas agora sim, terminamos a tier list. Gostei do resultado final, gostei. É triste. A trilha do Arthur de Sniper tá no último, mas é dura realidade. Pra mim, né? Você pode discordar completamente. Apesar de eu ter certeza que ninguém vai discordar que Atirador de Elite tá em maus lençóis. Mas é isso, gente. Beijão, obrigado por ter assistido até aqui. Semana que vem tem vídeo novo. Se você gostar do vídeo, dá um like, comenta, um hype se conseguir. Comenta aí qual que é a sua trilha favorita. Que pra mim esses dois aqui são, tipo, muito bons, tá?
O guerreiro tá aqui meio de intruso, tá? Que eu até gosto um pouquinho mais desses dois. Mas ele funciona bem. O monstruoso também, muito hype. Mas é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Fui!